Vou fazer 3 exemplos. Esses 3 exemplos estão tem um objetivo bem definido na minha cabeça. Eles vão mostrar para vocês 3 situações. Quando eu terminar, eu vou dizer uma frase assim: essas 3 situações são as únicas que podem ocorrer. E aí vai ter um teorema que diz que essas situações são as únicas. Tá? A pergunta está formulada assim: eu vou escrever séries que vão ter uma incógnita x, uma variável x. E eu quero saber para que valores de x que a correspondente série é convergente. Tá? Então, exemplo 1. N fatorial x elevado a n. No caso n igual a 0, o 0 fatorial, vocês sabem, é 1. O x elevado a 0, a gente toma como valendo 1 para todos os valores de x. Na verdade, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, mas que eu vou convencionar que 0 elevado a 0 também é 1. Então, essa é uma série, e a minha pergunta é para que valores de x que ela converge. Se eu colocar ali x igual a 3, bom, é claro que diverge. Tem um n fatorial que manda para infinito. Eu ainda coloco um 3 elevado a n. Mas a pergunta é, e se eu colocar x igual a meio? Será que n fatorial versus meio elevado a n, 1 sobre 2 elevado a n, será que tem alguma chance de convergir? Resposta, não. Essa série não converge. O n fatorial cresce mais depressa que as potências e não vai dar certo. Essa série diverge. Só tem um valor de x que faz essa série ser convergente. X igual a 0. Que é um valor trivial. Então, para x igual a 0, eu obtenho uma série em que o A0 é 0 para todo valor maior do que 1 e o A índice 0 é 1, porque fica 0 fatorial e 0 elevado a 0, eu convenciono que é 1, e a série converge. O que eu convencionar no A elevado a 0 também, posso convencionar que o A elevado a 0 é 1, não seria nem um pouco grave para efeito da convergência. Se alguém quiser convencionar que A elevado a 0 é 0 e puser aqui que vale 0 para todo n, também não faz diferença nenhuma para o que eu estou querendo saber. O importante é que para x igual a 0 converge. E para x diferente de 0, aí o AN fica n fatorial x elevado a n, e isso não vai para 0. O termo geral não vai para 0. Fala. N elevado a n cresce mais rápido que n fatorial? N elevado a n cresce mais rápido que n fatorial. Isso foi um exercício que eu fiz há algum tempo atrás. Ele está colocado, o jeito certo de colocar nessa pergunta é que esta sequência um jeito rápido de ver, eu abro um parênteses com a sua pergunta é uma pergunta interessante. Pensa num n par. Se pensar num n par, vem até o meio aqui. Esses são menores ou iguais do que 1, porque o de cima é menor que o de baixo. Então isso é menor ou igual que 1. E aqui, quando você vem até metade, cada um é menor que meio. E cada termo é menor que meio. E aí você tem uma coisa que é menor que meio elevado a n sobre 2. Para n par isso faz sentido. Então isso fica menor que meio elevado a n sobre 2. Isso vai para 0. Então esse quociente vai para 0, a n vai para 0. Como é que eu provo quando o x é negativo que a série não converge, já que ela fica alternada? Porque eu estou usando um argumento anterior à série dos termos negativos. O termo geral não vai a 0. Pega o módulo do termo geral. N fatorial, módulo de x elevado a n. Isso vai a 0? Então, a resposta é não.
Olha para a seguinte sequência. N fatorial módulo de x elevado a n. Mostrar que isso não vai para zero. Tá? Quanto que dá a n mais 1 dividido por a n? N mais 1 fatorial módulo de x elevado a n mais 1. Dividido por a n, que é n fatorial módulo de x elevado a n. Fazendo os cancelamentos, isso é igual a n mais 1 vezes módulo de x. Mesmo que o x seja muito pequeno, o x é fixo. E o n vai para infinito. Então, para n grande, isso aqui é maior do que 1. Então, o an mais 1 é maior do que o an. E esta sequência em módulo é crescente. Portanto, ela não vai para zero. Então, mesmo que eu coloque um valor de x negativo, a minha série vai oscilar, mas não para zero. Vai alternar entre mais infinito e menos infinito. Exemplo 2. Para que valores de x que a série 2 elevado a n módulo de x menos 3 elevado a n converge? Vamos olhar primeiro para a série de termos positivos. Vamos olhar a convergência absoluta? Então vamos olhar primeiro módulo de an, que é 2 elevado a n módulo de x menos 3 elevado a n. Coloquei em módulo primeiro. Muito bem. Se eu fizer o critério da razão ou da raiz, critério da raiz, raiz enésima do módulo de an, 2 elevado a n módulo de x menos 3 elevado a n, raiz enésima. Isso dá 2 módulo de x menos 3. Quando eu faço raiz enésima, cancela o n com n, dá 2 módulo de x menos 3. Para que seja convergente, isso tem que ser maior do que 1. Menor do que 1 para ser convergente. Ou seja, módulo de x menos 3 menor que meio. Ou seja, x entre 2,5 e 7 meios. 3,5. X menos 3 menor que meio, fica x menos 3 menor que menos meio menor que mais meio, soma 3 dos dois lados. Então aqui eu tenho convergência absoluta. Nesse intervalo eu tenho convergência absoluta. E observem que para x menor ou igual que 5 meios ou x maior ou igual que 7 meios, o an não vai para zero. Por quê? 3,5. Se eu colocar aqui 3,5, pode colocar aqui na série sem módulo. Coloca 3,5, dá 2 elevado a n, meio elevado a n. Quanto é que dá o termo geral? 1. Olha só. X. Quando x é 7,2, nessa expressão dá 1. E quando x é maior do que 7 sobre 2? Maior do que 1. Então não vai para zero. Não vai para zero. E analogamente, quando x é igual a menos a 5 sobre 2, veja quanto que dá o an. Dá 2 elevado a n menos meio elevado a n.
quando x é 5 sobre 2, 2,5 menos 3 é menos meio elevado a n, dá 2 elevado a n menos meio elevado a n, que dá menos 1 elevado a n, que também não vai para zero. E quando x é menor que 5 meios, também o AN não vai para zero. Vocês sabem o que esses dois primeiros exemplos estão mostrando? Eu vou fazer uma ilustração desses exemplos. Exemplo 1. Só converge x igual a zero. O exemplo 2. A minha série tinha um x menos 3. Está vendo lá que tinha um x menos 3? E aí tem um 3. E ela converge no intervalo aberto 5 sobre 2, 7 sobre 2. Aqui é a região de convergência e é convergência absoluta. Concordo com esses dois exemplos? O primeiro só converge num ponto, o segundo converge no intervalo aberto, com o centro no ponto 3 e meio para um lado, meio do outro. Terceiro exemplo e terceira última possibilidade para uma série de potências. Converge na reta toda. É claro que eu já volto a discutir esse resumo. Terceiro e último exemplo, converge sempre. X menos 2 elevado a n sobre n fatorial. Converge sempre. Convergência absoluta na reta toda. Você pega módulo, você olha para a série, você faz módulo de AN mais 1 sobre módulo de AN. Isso dá módulo de x menos 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Multiplica, divide pelo AN, multiplica pelo invertido. N fatorial módulo de x menos 2 elevado a n. Faz os cancelamentos possíveis. Isso dá módulo de x menos 2 sobre n mais 1, que tende a zero. Vamos lembrar do critério da razão? Como é que era mesmo o critério da razão? Eu fazia só para a série de termos positivos. Posso fazer porque eu peguei a série em módulo. Então, olha o uso do critério da razão primeiro. Eu peguei em módulo aqui. Fiz o quociente e tendeu para zero. O critério da razão dizia o seguinte: se você faz a razão a n mais 1 sobre a n, isso tende para uma coisa menor do que 1, converge. Maior do que 1, diverge. Igual a 1 não se conclui. Deu menor do que 1. Então, o que essa série é? Convergente. Só que essa série, isso foi pelo critério da razão. Mas olha só, eu peguei em módulo, peguei uma série que não era de termos positivos e peguei o módulo. Então, usando o critério da razão, eu estou concluindo, na verdade, que a minha série é convergente em módulo. Como é que chama isso? Absolutamente convergente. Então, eu acabei de provar que a série é absolutamente convergente sempre. E se ela é absolutamente convergente, o que ela é quando eu esqueço do módulo? Volto para a série original. Convergente. Isso, o fato de eu ter analisado convergência absoluta e o critério da razão ter me dado um limite menor que zero, juntos permitem que eu escreva que essa série converge para todo o valor de x. Esses três exemplos, importantíssimo que eles fiquem muito claros. Converge absolutamente em R.
Esses 3 exemplos estão claros? Eram 3 séries, dependia de um parâmetro x. E a pergunta era, para que valores de x que ela converge? A resposta é sim. Tem 3 situações que, na verdade, é quase como se fosse uma só. Séries desse tipo convergem em intervalos de centro num ponto. Esse intervalo pode ser só o ponto. Pode ser um intervalo do tipo ponto menos o ponto mais um número, como foi o exemplo 2. Ou pode ser um intervalo que é a reta toda. Eu vou introduzir a seguinte linguagem. Tem uma ideia de raio de convergência. A série de potências ela tem um raio de convergência, ela tem um intervalo de convergência e que tem um raio. Nesse primeiro exemplo, adivinha quanto que vai ser o raio de convergência? 0. Esse segundo exemplo, qual era o raio de convergência? Meio. Qual é o raio de convergência no terceiro exemplo? Infinito. Séries desse tipo nunca vão poder ser convergentes numa semirreta. Porque uma semirreta não é um intervalo centrado em alguém. Isso é super forte. Nossa próxima intenção é entender as séries de potências, que são aquelas séries que estão associadas às funções. São as séries de Taylor, as séries associadas a funções. E elas têm esse comportamento que eu esbocei nesses 3 exemplos. Ela é sempre assim. Isso. É muito bacana. Ouviram a pergunta? Se é sempre intervalo fechado ou aberto. É assim. No intervalo aberto, eu tenho certeza que a convergência é absoluta. Nas extremidades pode acontecer de tudo. Pode ter divergência nas duas, convergência em uma e divergência na outra, convergência absoluta ou condicional. Aí cada exemplo é um exemplo. Pode acontecer de qualquer coisa. O que eu tenho certeza é que se eu escrever uma série de potências, tem um intervalo de centro no ponto em torno do qual eu escrevi, em que a convergência é absoluta. E tem um raio de convergência. Então isso é um conceito muito forte. Esse é o tema que vai nos ocupar pelos nossos próximos encontros. As séries de potências. Então, uma série de potências Uma série de potências é uma série que tem esse formato. Coeficientes numéricos, para ilustrar os exemplos que nós fizemos. Tinha uma delas em que o coeficiente, ali o AN, era 1 sobre n fatorial. Tinha uma outra que o coeficiente era n fatorial. Aquela que só convergia no zero. Então você tem um coeficiente numérico. Tinha uma outra que o coeficiente era 2 elevado a n. Tem uma parte numérica. Tem uma parte que é x menos um valor fixo x0 elevado a n. Por isso que chama-se série de potências. No coeficiente não precisa ter potências. Nesse exemplo, 2 elevado a n é uma potência. Mas tinha outro exemplo que era fatorial. Mas no x menos x0 elevado a n, sempre eu terei uma potência. Isso que se chama série de potências. Desenvolvida em torno do x0. Para alguns valores de x converge, para outros não. Nós acabamos de ver que pode ser convergente só num intervalo. Para alguns valores de x converge, para outros não. O conjunto dos valores de x para os quais converge chama intervalo de convergência. Então, existe um conjunto de valores para os quais converge. Então, o que é o intervalo de convergência?
Intervalo de convergência é o conjunto dos valores para os quais a série converge. Para alguns valores de x ela converge, para outros não, como os meus exemplos mostram. O interessante é que é sempre um intervalo mesmo. Nunca é uma semirreta. É sempre um intervalo de centro em x0. Só tem 3 possibilidades. Ou é o próprio x0, ou é um intervalo em torno do x0, que pode ser aberto ou fechado, ou é a reta toda. Essa é a grande força das séries de potências. Então, isso é um resultado importante. Então, dada uma série de potências, o intervalo de convergência necessariamente é do seguinte tipo. Só tem o x0, que é o meu exemplo 1. Só converge num ponto. 2. É de 1, é um intervalo limitado de centro no x0, com as extremidades podendo ser abertas ou fechadas, dependendo dos 4 tipos possíveis. x0 menos r, x0 mais r aberto, fechado de um lado, aberto do outro. É um intervalo limitado em torno do x0 e que eu não sei o que ocorre nas extremidades. Ou terceiro caso, é toda reta. Mais importante, no primeiro momento, o importante é perceber o que eu não incluí aqui. Eu só incluí intervalos simétricos, essa que é a grande ideia. Séries de potências necessariamente são convergentes em intervalos simétricos em torno do x0. Qualquer outra coisa não acontece. É impossível de acontecer. Isso, você se lembra de polinômio de Taylor que você desenvolvia em torno do x0? Nós vamos fazer a série de Taylor. E as séries de Taylor vão ser séries de potências. E elas vão se desenvolver em torno de intervalos simétricos. Em torno do zero. Quer dizer, quando a importância disso é enorme. Por exemplo, lembra da função logaritmo? Imagine que eu faça a série de Taylor, o polinômio de Taylor, do logaritmo em torno do 1. Não tem jeito de ser convergente em toda a semirreta x positiva. Porque tem que ser no intervalo simétrico em torno do 1. Então, se eu pegar a função logaritmo, e desenvolver a série de Taylor em torno de x0 igual a 1, qual é o maior intervalo de convergência que eu posso ter esperança de obter? De 0 a 2. É sem esperança que eu tenha mais do que isso. Porque necessariamente é um intervalo simétrico em torno do ponto do qual eu desenvolvo. Esse é o primeiro grande resultado para as séries de potências. Bom, depois eu vou discutir como é que a gente calcula essas coisas.